Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quem trouxe a sua Bíblia aí, pode abrir ela comigo no livro do Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3. No domingo à noite, enquanto nós estávamos aqui no culto, após aquele dia abençoado ali no Paraguai, né, naquele trabalho tremendo que nós tivemos ali, domingo de manhã, né? Quando o irmão Diego, né, ele foi louvar, o Senhor falou comigo ali naquela cadeira ali atrás, ali, o Senhor falou comigo sobre a mensagem de hoje. E eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou em meu coração. Êxodo, capítulo de número 3. Amém? Quantos acharam? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a ler o livro do Êxodo, se eu pudesse dar um tema para esse livro, né, eu daria o seguinte tema: que Deus nos liberta para nós poder servir. Porque só o fato de Deus tirar o povo ali do Egito já é uma manifestação do seu poder, da sua graça. Já é um gesto, né, da parte do nosso Deus, de tirar o jugo que estava sobre eles, e faz uma promessa colocando eles numa terra que mana leite e mel. Então, Deus primeiro Ele nos liberta, e depois Ele nos capacita para que nós o sirvamos. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa noite é: tirando as sandálias dos nossos pés. Amém? Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado: olha, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Amém? Glória a Deus. Queridos, no livro do Êxodo, capítulo 1, diz que os filhos de Israel, eles cresceram muito. Eles se multiplicaram muito, eles frutificaram muito. O Êxodo capítulo 1, verso de número 7 diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito,
e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Havia uma promessa, queridos, que Deus havia feito a Abraão. Se você quiser abrir a sua Bíblia, sendo hoje um culto de ensino, a gente vai usar bastante a Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo de número 15, e o verso de número 13 e 14. Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 13 e 14. Há uma promessa que Deus fez aqui a Abraão, dizendo assim: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, quando nós começamos a ler o livro do Êxodo, nós entendemos que essa promessa começa a se cumprir no povo de Israel, nos israelitas. Aleluia, nos hebreus que ali estavam no Egito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E à medida que eles foram aumentando, crescendo, aquele José que governava na época de José, né? Ele morreu e aí começou uma grande opressão sobre o povo. E nós podemos ver aqui no versículo de número 11 que os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para o afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. E à medida que eles iam crescendo, que eles iam multiplicando, a opressão também ia aumentando, normal, né? Quando Satanás ele vê que há um crescimento na minha vida, na sua vida, quando Satanás ele percebe que o Senhor está para cumprir coisas grandes na sua vida, ele começa a manifestar uma opressão além do normal. Você começa a sentir algo, quem sabe que você não sentia há algum tempo atrás, mas pelo fato que você tem se posicionado na presença do Senhor, pelo fato que você tem ouvido a voz de Deus, pelo fato que vocês têm obedecido a palavra do Senhor, então você está vivendo dias de opressão, você está vivendo dias de afronta, dias de perseguição. Aleluia. E assim era também na vida desse povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E olha que interessante, queridos, o diabo ele fez de tudo nesse período para destruir essa promessa que Deus tinha na vida deles. Se você continuar lendo o capítulo 1, você vai ver que Faraó ele chama as parteiras hebreias, a Sifrá e a Puá, que eram duas parteiras hebreias. Eles dão uma ordem dizendo: olha, quando você for atender as hebreias, quando elas tiverem seus filhos, se for menino você mata, porém as meninas você deixa viva. Aleluia. Porém as parteiras hebreias, elas temeram ao Senhor e elas não obedeceram ao mandado de Faraó. E quanto mais Faraó mandava matar, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam na terra do Egito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não satisfeito com isso, Faraó viu que as parteiras não lhe obedeceram. Ele dá uma segunda ordem, que pegassem todos os meninos e afogassem no rio. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é neste contexto que vai nascer Moisés. Moisés que seria o libertador daquele povo, que Deus usaria para tirar aquele povo do Egito. Aleluia. Olha só que contradição, irmãos. No mesmo rio aonde Faraó mandou matar os meninos, é o mesmo rio aonde sua mãe, a mãe de Moisés, Joquebede, coloca ele dentro de uma cestinha betumada por dentro e por fora e lança o menino sobre as águas. Olha que contradição. Aleluia. Aquilo que o diabo acha que vai fazer para te destruir, Deus chega com estratégia. Deus ele começa a mudar a trajetória para cumprir a promessa na vida do seu povo. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Tremendo, tremendo, queridos. Moisés nasce nesse período de opressão muito difícil, porque Deus ele sempre vai frustrar os planos de Faraó. Deus ele nunca vai deixar o seu povo confundido nem enganado.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Moisés nasce nesse contexto. Aleluia. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 etapas de 40 anos, cada uma das suas etapas. Aleluia. Desde o seu nascimento, queridos. Aleluia. Aqui no capítulo de número 2, a partir do verso de número 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz que: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Aleluia. Eu quero ler também um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Aleluia. Eu gosto dessa versão aqui de Atos, capítulo de número 7. A palavra do Senhor diz assim. Pode abrir lá a sua Bíblia também. Atos capítulo 7, verso de número 23. Diz assim, ó: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha que tremendo, porque Moisés, ele foi criado pela filha do faraó. Ele foi criado, aleluia, né, com os costumes egípcios. Diz a palavra do Senhor, aqui em Atos capítulo 7, verso 22, que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés já estava sendo preparado por Deus ali no próprio Egito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E interessante, ele sendo hebreu, quando ele completou 40 anos, ele sai para ir visitar os seus irmãos. Quem sabe vai lá visitar sua mãe, eu não sei. E ele se depara com uma situação de opressão, vendo seus irmãos padecerem debaixo do jugo de Faraó. E diz a palavra do Senhor que Moisés, então, ele vai lá tentar fazer justiça com seu próprio braço. Aleluia. E houve ali uma briga, uma discussão, e Moisés acaba matando, né, um egípcio e enterrando ele na areia. E pensando que ninguém tinha visto a situação. Mas depois tudo isso foi descoberto. Aleluia. E Moisés, ele teve que fugir para a terra de Midian. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Moisés, ele passou os primeiros 40 anos de sua vida trabalhando para o governo egípcio. Aleluia. E Deus ali já estava preparando a vida de Moisés. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quando acontece esse episódio que ele mata o egípcio e que Faraó fica sabendo, Faraó o ameaça de morte e começa a perseguir. Então Moisés, ele começa a ser um fugitivo. E ele começa então a fugir. E ele chega ali na terra de Midian, aonde havia ali alguns parentes seus. Aleluia. E ele chega ali e se assenta na beira de um poço. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ali estavam as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, que vinham buscar água para o seu rebanho. E elas foram atacadas, foram agredidas. E Moisés, vendo aquela situação, ele defende aquelas mulheres que estavam ali com aquele rebanho. E quando essas mulheres voltaram para a casa do seu pai estranhou, dizendo: por que vocês chegaram mais cedo hoje? E elas contam então esse fato ao seu pai, a Jetro. E elas disseram assim: olha, um homem egípcio nos defendeu com os nossos rebanhos, e por isso nós voltamos mais cedo. Então Jetro manda chamar a Moisés. E Moisés então ali, ele conhece a sua esposa Zípora. Ele casa-se com Zípora, ele tem 2 filhos. O primeiro filho se chama Gerson. O significado desse nome é: eu fui peregrino em terra estranha. Depois Moisés tem mais um filho com Zípora, ele se chama Eliezer, que significa Deus é ajuda. Porque ele dizia: o Senhor me livrou da espada de Faraó. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Essa é a segunda etapa da vida de Moisés. Quando Moisés foge para Midian, que ele se casa com Zípora, ele começa uma trajetória no deserto. Nesse período Moisés, ele vai aprender a cuidar de ovelhas.
ele vai aprender a pastorear, ele vai aprender a sobreviver no deserto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai aprender a ser nada no deserto. Aleluia, porque no deserto, queridos, nós aprendemos que nós não somos nada, que se não for a graça de Jesus sobre a nossa vida, nós não somos nada. Muitas vezes o Senhor nos leva a esse deserto para nos ensinar, para tratar conosco, aleluia, para nós reconhecermos que a glória, que a honra, a capacitação vem dele, aleluia, aleluia. E deixa eu te falar algo aqui nessa noite. De acordo com o propósito que Deus tem na sua vida, é o tamanho do deserto que tu vai passar na presença dele, viu? Meu Deus, é forte, Jesus. De acordo com o propósito que ele tem na tua vida, a maneira com que ele quer usar a tua vida, é o tamanho do deserto que eu e você vamos ter que passar. Aleluia, aleluia. Deus falou comigo no profundo desde domingo nessa palavra. E o Senhor falou assim: ei filha, tu quer viver coisas novas, tu quer viver experiências novas, então deixa eu tratar com você, então deixa eu fazer do meu jeito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei, estou entendendo, Jesus. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor, glórias a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse período que Moisés passa em Midian como estrangeiro, como peregrino, aleluia, é o período de preparação ministerial, é um período de solidão, aonde tem poucos amigos frequentando a sua casa. Lá baixou, porque quando Deus quer falar comigo e com você, ele separa nós, e coloca nós no deserto, muitas vezes, num deserto humano, eita, meu Deus do céu, para poder falar conosco. E muitas vezes a gente começa a falar: cadê o fulano? Cadê o Beltrano que não vem na minha casa? Cadê aquela pessoa que eu ajudei e hoje não está aqui? Sabe por quê? Porque o tratamento é contigo. O tratamento é contigo. Que não adianta você reclamar, não adianta você questionar, porque o deserto é teu. O deserto é teu. O deserto é tratamento de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa palavra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Interessante, queridos, que nesse período em que Moisés estava ali recebendo o tratamento do papai, em que Moisés estava sendo aperfeiçoado para exercer a grande chamada de libertador do Egito, do povo de Israel do Egito. A palavra do Senhor diz no capítulo 2 do livro de Êxodo. Eu quero ler aqui para você. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Que nesse período a opressão tinha aumentado mais ainda lá no Egito. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Diz assim, Êxodo 2, capítulo 23. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Escute. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Olha que tremendo. Quando chegar o momento de Deus cumprir a promessa de sacar o povo lá do Egito, de tirar aquele povo de lá, aleluia, através do clamor que chegou à presença do Senhor, aleluia. Sabe o que acontece? Um certo dia Moisés estava lá com o seu rebanho, pastor Carlos.
E ele se aproxima do Monte Sinai. Aleluia. E quando ele se aproxima do Monte Sinai, algo lhe chama a atenção, irmã Mara. E era uma sarça que ardia em fogo. A sarça é um arbusto muito frágil, aleluia. Mas aquela sarça, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia, aleluia. Então Moisés fica curioso, chama a atenção dele aquele fenômeno que jamais ele tinha visto, aleluia. E quando algo nos chama a atenção, a primeira coisa que a gente quer fazer é chegar perto para ver, aleluia, o que é que está acontecendo. E Moisés, ele tenta se aproximar. Mas quando Moisés, ele se vira e ele se aproxima daquela sarça que estava em chamas, o Senhor brada do meio daquele fogo e diz assim: Moisés, Moisés, aleluia, não te aproximes deste lugar, porque esse lugar é terra santa. E Deus diz assim: Moisés, o negócio é o seguinte: tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar em que tu pisas é uma terra santa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Nesse período da vida de Moisés começa uma nova etapa. Moisés agora está com 80 anos de idade. Aleluia, olha que tremendo, irmãos. Para Deus usar a tua vida não depende da sua idade, depende da sua obediência, depende da sua atitude para com Ele. Assim como Deus usa uma criança como Amanda, Ele pode usar um ancião, não importa. As promessas de Deus não tem negócio de idade não, queridos, aleluia. Alabashuri biassé. O mundo tem um nível, né? O mundo costuma tabelar as pessoas. Até essa idade você pode fazer isso, até essa idade você não pode. Mas para Deus não existe isso. Aleluia. Para Deus, irmãos, para Deus nada é impossível. Aleluia. E Moisés agora estava com 80 anos. Quem sabe, né? Pensando, né? Quanto tempo vou ficar nesse deserto? Até quando que eu vou ficar cuidando aqui dessas ovelhas? Até quando que eu vou ficar longe da minha família? Até quando que eu vou ficar longe do meu povo? Alabashuri biassé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, quando Moisés, ele se aproxima daquela sarça, ali no Monte Sinai, aleluia, algo tremendo vai acontecer na sua vida. Quando Deus bradou lá do meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés, não te chegue para cá. Aleluia. Moisés queria ver. Moisés queria ver. Moisés, quem sabe, queria tocar, queria sentir algo diferente. Mas Deus falou assim: para cá tu não vem não, Moisés. Antes de tu vir aqui, tu vai ter que tirar a sandália dos teus pés. Eita meu Deus. Antes de você viver uma experiência nova com Deus, tu tem que tirar a sandália velha do teu pé. Eita, quem está entendendo esse mistério aqui? Aleluia. Aleluia, essa palavra é para a igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Oh meu Deus, Deus tem tempo novo para esta igreja, pastor Jefferson. Deus tem coisa nova para este ministério. É por isso que o estreito está grande, é por isso que o aperto está aumentando, porque Deus tem coisa nova para fazer. Se prepare, Moisés, se prepare, Moisés. Tu vai viver um tempo novo, tu vai viver um tempo de promessa na tua vida. Meu Deus. Eu não sei você, mas tá gostoso aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica, exalte. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, o verso 4 e 5. Quando no lugar onde Deus se manifesta, passa a ser terra santa. Aleluia. Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, a nossa vida ela começa a ser santificada pela presença dEle.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, o que significa tirar as sandálias? Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui para o livro do Êxodo, capítulo 2, verso de número 25. A palavra do Senhor diz assim. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Me perdi aqui, irmãos. Mas é aquele momento, é no capítulo 1, irmãos, aonde Moisés, ele vai ter ali com seus irmãos. Deixa eu achar aqui o versículo certinho. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, no capítulo 2, verso 11, desculpa. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Mas o livro de Atos, capítulo 7, ele explica melhor. Deixa eu ler aqui para você. Diz aqui a palavra do Senhor. Atos 7, 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo-o maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Agora preste atenção aqui a Atos 7, 25, era a referência. Diz assim: e ele cuidava, ele quem, Moisés? Irmãos, Moisés. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Naquele momento Moisés, ele tenta se vingar. Ele tenta fazer justiça com a sua mão, com a sua força, com a sua capacidade. Aleluia. Agora olha só que interessante, queridos. Aí no livro de Atos, capítulo 7, verso 27, o que vai dizer a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o que o ofendia o seu próximo o repreendeu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Aleluia. Então naquele momento Moisés, ele estava ainda aprendendo a exercer o seu ministério. Ele estava começando, ele já entendia alguma coisa. Mas neste momento da sarça, neste momento em que Deus fala para ele tirar a sandália dos seus pés, é diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque em Atos 7,35 vai dizer assim a palavra do Senhor: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. É diferente nós agirmos com o nosso braço, e é diferente, pastora Marcela, quando a mão do Senhor conduz a nossa vida. Aleluia. Porque aquele anjo que brada para Moisés naquela sarça era o próprio Deus. Aleluia. Era a voz do próprio Deus, porque ele fala assim: ei Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. E eu te apareci, porque a partir de hoje eu vou te levantar como libertador do meu povo. Aleluia. O clamor do meu povo tem chegado à minha presença, e eu desci para livrá-los. Aleluia. Aleluia. Quando você terminar o teu deserto, meu Deus, Deus vai te colocar numa fase diferente. Deus vai te usar de uma maneira diferenciada. Deus vai te dar uma unção diferente. Você está entendendo? Aguenta firme o teu deserto. Aguenta firme a escola do papai. Aleluia. A escola de Moisés foi com Jetro, ele era sacerdote. Aleluia. Moisés aprendeu a servir. Moisés aprendeu a renunciar a muita coisa. Aleluia. Moisés aprendeu a viver com pouco. Moisés aprendeu a viver na escassez. Aleluia. Eita, meu Deus. Coisa linda, né? Coisa linda. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia.
Santo é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Queridos, são tantas as lições que nós aprendemos aqui nessa palavra. Aleluia. Interessante, queridos, que este momento Deus ele se revela a Moisés. Ele começa a se revelar de uma maneira tremenda na vida de Moisés. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Quando Deus fala para Moisés tirar a sandália dos seus pés, é tremendo, queridos. Por quê? As sandálias eram fabricadas lá no Egito. Era um artefato do Egito. E já tinha se passado 80 anos, irmão Daniel. E Moisés ainda continuava usando as sandálias do Egito. É forte, né? Ele continuava usando aquela sandália. E aquela sandália era usada pelos faraós no palácio, Miriam. Aleluia. Então se Moisés voltasse para o Egito, voltasse lá para sacar o povo do Egito com aquela sandália, ele facilmente seria reconhecido como um Deus, como uma autoridade. Ele tinha liberdade para ir e vir, aleluia. Mas quando Deus o envia diante do faraó, sabe como que Moisés chega na presença de faraó? Ele chega com o cajado na mão, ele chega com a autoridade do céu. Então aquela sandália velha tinha que ser tirada dos seus pés. Que lindo, irmãos. Aleluia. Quando chegar o tempo de Deus te levantar, aleluia, não vai sobrar nada lá do Egito na tua vida, viu? Não vai sobrar nenhuma correia de sapato. Oh meu Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vai ser só glória, vai ser unção, vai ser poder, vai ser sinais e maravilhas, vai ser cura, vai ser libertação. Eita, vai ser abertura de prisão aos presos. Eita, meu Deus, vai ser coisa linda. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tire a sandália dos seus pés, Moisés. Agora é tempo novo. Agora é tempo de mudança. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Interessante, queridos, que a história diz que essa sandália que Moisés usava, ela tinha um brasão, e nesse brasão estava esculpido o Deus Ra, que era o Deus Sol, que era o maioral dos deuses lá dos egípcios lá. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. É por isso, queridos, que Moisés ele teve que tirar aquele artefato que ainda restava do Egito. E eu te pergunto nessa noite, será que o Egito já saiu de você? Ou você já saiu do Egito, mas o Egito não te larga? Qual é a peça aí que você precisa tirar da tua vida? Será que a pornografia do celular? O que é que você precisa tirar nessa noite? Qual é a sandália que você precisa tirar? É o Espírito Santo de Deus que está falando. Aleluia. Qual é a sandália que você tem que arrancar? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Moisés queria ver, Moisés queria, quem sabe, tocar naquela sarça que queimava e não se consumia. Aleluia. Mas havia uma condição, era tirar as suas sandálias. Primeiro tira as sandálias velhas, para depois contemplar a minha glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tremendo, tremendo, queridos. Aleluia. Nessa época, nessa nova etapa, a terceira etapa da vida de Moisés, Deus vai usar a sua vida para conduzir o seu povo a uma aliança com Ele, a um compromisso com Ele. Deus, Ele vai conduzir esse povo no deserto. Olha só que coisa tremenda, né? Deus capacita Moisés no deserto, porque era no deserto que ele tinha que conduzir o povo. Aleluia. É quando ele chega lá no Monte Sinai, quando Deus concede a ele a lei, as tábuas da lei. Aleluia.
Ali Deus faz uma aliança. Ali Deus fala com eles: olha, esse povo é para mim propriedade particular. É algo peculiar, é algo especial. Este povo é a menina dos meus olhos, e eu vou fazer uma aliança com eles. Aleluia. É para este tempo que Moisés foi preparado. Aleluia. É para este tempo que o Senhor o capacitou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, é muito tremendo. A mesma coisa acontece com Josué, que foi o sucessor de Moisés. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Aleluia. Josué, capítulo de número 5. O verso de número, aleluia, glória a Deus, 15. Josué 5 e 15. Aleluia, vamos ler a partir do 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aleluia. E o anjo deve ter falado assim, né? Nem uma coisa e nem outra. Aleluia. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Olha só. Que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha que tremendo. Josué, como sucessor de Moisés, estava prestes a tomar a cidade de Jericó com o rei, com todo o seu exército. E o Senhor lhe aparece dizendo: Olha só, Josué, a honra e a glória não vai ser sua, vai ser minha. Então tire o sapato dos seus pés, descalce. Sabe o que significa isso? Humildade, reverência, a presença do Senhor. Aleluia. Se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia. Se você está aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E olha que tremendo. Josué faz o que o anjo pede. Tira os seus sapatos. Aleluia. E começa a maior conquista do seu ministério, que é a tomada de Jericó, quando os muros caem. Aleluia. Coisa linda que Deus faz através do ministério de Josué. Aleluia. Tanto Moisés como Josué passaram por este período de deserto, mas chegou o momento que Deus começa a levantá-los de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Aleluia. A palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio que nunca se levantou profeta igual a Moisés na terra, aonde Deus falava com ele face a face. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, é esta palavra que eu trago para a igreja nessa noite. O Senhor começa nova etapa na sua vida, você crê? O Senhor começa uma nova fase na tua vida, você acredita?
fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando